7h32, em linha conosco o deputado federal do PMDB, Veneziano Vital do Rego, no 4144. Ele vai exercer um direito de resposta, né, em relação à entrevista do prefeito Romero Rodrigues, que esteve aqui antes de ontem. Deputado, muito bom dia, seja bem-vindo ao Correio da Manhã. Fique à vontade para discorrer acerca do seu direito de resposta. Obrigado, Valderedo. Um abraço a você, a Carlos Souza, a Yasmin, a Tamires, a Oscar, estando nos controles da Rádio Correio. Saudar o deputado Enivaldo Ribeiro. Comprometo-me com o deputado de não me estender, afinal de contas, haverá de ter o tempo para as discussões sobre política nacional, sobre política municipal, renovar a alegria, e me permito, até porque publicamente se tornou de conhecimento de todo o Estado, principalmente de Campina Grande, da minha satisfação pessoal de ter estado com o deputado na última sexta-feira, ao lado de sua filha, a deputada Daniela Ribeiro, num processo que muito mais importante do que qualquer resultado de natureza política, muito mais importante é o fato de termos reatado uma relação de ordem familiar, uma relação de ordem política, porque a nossa história ela foi contada muito mais estando próximos do que estando distantes. Então quero fazer essa menção, dizer da minha imensa satisfação de ter e de estar vivendo esse novo momento. Repito, independente dos resultados que advirão no campo da política. Olha, Valderedo, ontem eu até fiquei de ligar para ti, mas não consegui, porque na terça-feira eu tomei conhecimento de mais uma visita do prefeito de Campina Grande à emissora, e por força daquilo que nós sabemos, mais uma vez, reiterando esse seu comportamento, o prefeito, que não me esquece, fez menções que são do padrão do comportamento do prefeito, agredindo-me, caluniando-me, fazendo não ilações, mas acima de tudo, querendo difamar-me, querendo e assim se postando como caluniador quanto mais. O prefeito, quando fala acerca de pavimentar 400 ruas, recorde-se, você e os amigos, quando eu fui perguntado, eu disse, o prefeito menciona 400 ruas com recursos que são recursos da educação, ou seja, que não podem ser utilizados para outros fins, até porque essa é uma decisão já conhecida em pareceres do Supremo Tribunal Federal, da AGU, do Ministério Público Federal, enfim, em nenhum momento eu baixei o nível em relação à administração ou em relação à pessoa do prefeito de Campina Grande. Ao contrário, o prefeito vem de forma incisiva, de forma malévola, de forma pérfida, insidiosa, a fazer menções que essa será uma licitação transparente e que com certeza a empresa X não haverá de vencer. Ora, se ele sabe, portanto, que a empresa XYZ não vai vencer, de certo é porque ele já tem a vencedora de um possível processo licitatório. E nada vai me surpreender, ou nada vai surpreender a Campina, ao sabermos qual será essa empresa, porque ela comumente é a vencedora nos poucos processos licitatórios que nós vemos, porque afinal de contas, pouco se tem a demonstrar em Campina Grande que não, ou obras deixadas pela gestão anterior, a nossa, ou obras do governo federal, entre as quais, não pela presença do deputado Enivaldo Ribeiro, mas sempre disse isso, a obra do governo federal, por iniciativa do ministro da República, Aguinaldo Ribeiro, que são as casas lá do Aloysio Campos. Então eu lamento esse tipo de comportamento, é um comportamento de quem despreparado de quem, por incompetência administrativa, leva Campina Grande a perder recursos, como é o caso da Feira Central, como é o caso do VLT, como é o caso do Centro Administrativo. Por incompetência e por insídia, ele deixa obras paralisadas, como são as creches. Por insídia dele, ele permite que a saúde continue a ter registros como esses que nós tivemos anteontem, com perdas das transferências de recursos para 11 equipes do Programa de Saúde da Família. Quando você perguntou sobre as ruas que nós destinamos através de recursos para pavimentação, o prefeito, além
de mostrar a sua incompetência, mostra o seu completo desconhecimento e ainda faz uma gracinha que não deve ter gerado absolutamente qualquer tipo de riso em quem quer que seja, a dizer, não, deve ter sido R$1.200.000 para Campinas. Não, prefeito. Nós destinamos R$1.200.000 através do governo do estado por meio da Suplan para a pavimentação de ruas em Campina Grande. Ao contrário dele, que quando o deputado federal foi, durante 2 anos, não destinou um vintém sequer para a nossa gestão, para Campina Grande, em face de sermos nós o gestor. Ao contrário dele, nós temos nos comprometido e conseguido recursos para a área de turismo, que ele perdeu no ano passado R$200.000, para a perfuração de poços em Galante, distrito em que pese ser ele natural, abandonado por ele, para São José da Mata, para Catolé de Boa Vista, recursos para instituições como a PAI, a Fundação de Assistência da Paraíba, a FAP, e recursos também para a pavimentação de ruas em Campina Grande por meio do governo do estado. Então, Valdereto, para ser muito rápido, eu lamento mais uma vez esse posicionamento do prefeito, nada que me surpreenda, mas a certeza de que qualquer palavra direcionada ou dirigida com o intuito de caluniar-me, de ofender-me, haverá de ter a equilibrada e educada resposta. Um grande abraço a você, a todos os demais. Deputado, outros pontos. Pois não? Só aproveitando, o senhor pretende acioná-lo na justiça? Não, vou conversar com a assessoria jurídica para saber se esse será ou não o encaminhamento. É muito dado. Certa feita ele agrediu a minha esposa e nós acionamos, você se lembra muito bem, uma acusação pérfida e insidiosa, e nós vamos, voltando a Campina Grande, como haverei de voltar hoje, nós vamos conversar com os nossos companheiros que fazem e prestam essa assessoria jurídica. Só não dá para continuar ouvindo de uma pessoa que é despreparada, desconhecedora sobre a realidade administrativa de Campina e claramente, inquestionavelmente incompetente esse tipo de provocações. A essas provocações, principalmente, Valdereto, para encerrar, é bom, como ontem, ter a resposta, que foi a aprovação de nossas contas. Os 8 anos como gestor municipal foram 8 anos em que eu tive a análise do Tribunal de Contas do Estado, criteriosa análise, imparcial análise do Tribunal, aprovando todas. A de ontem, mais uma vez, unanimemente, sem ressalvas ou sem quaisquer aplicações de quaisquer outras sanções, como, por exemplo, multas. Então é isso que me traz como certificado às mãos a resposta àqueles entre os quais o prefeito de Campina e os que, delegados por ele, me acusam, me agridem ou tentavam fazê-lo. Essa é a resposta principal que nós damos. A alegria de poder mostrar a Campina que nós cumprimos com os nossos deveres, com as nossas obrigações, e os 8 anos como gestor foram 8 anos de contas aprovadas. Deputado, em chegando o processo de cassação do deputado Eduardo Cunha no plenário, o senhor vota pela cassação ou pela absolvição do deputado Eduardo Cunha? Nós vamos esperar o recurso que provavelmente o deputado apresentará. Conta, a partir de hoje, são 5 dias úteis, portanto, até quarta-feira, o presidente afastado do deputado Eduardo Cunha haverá de apresentar recurso à decisão do Conselho de Ética, que foi pela acolhimento do parecer do deputado Marcos Rogério. Primeiro, tu sabes, Valderedo, que nós, integrantes da CCJ, 66 parlamentares, nós não poderemos falar no mérito, apenas nos ater a questões processuais, se por acaso elas subsistirem. Então esperemos, a situação do deputado é uma situação extremamente delicada, principalmente por força de um relatório muito bem consubstanciado, relatório esse que teve o voto favorável de 11 integrantes, então não há como desconhecer essa situação delicada, mas esperemos para conhecer os teores desse recurso que chegará ao conhecimento da CCJ e aí com tranquilidade haveremos de colocar a nossa posição. Mas não há, repito, como omitir a realidade extremamente delicada na qual se encontra o presidente Eduardo Cunha. Deputado, obrigado pela sua atenção conosco. Obrigado a você, meu irmão, pelo espírito democrático de abrir, como não poderia ser diferente, mas você sensivelmente, Carlos Souza, as meninas, abrindo esse espaço para que nós reponhamos a verdade, para que nós, acima de tudo, respondamos, repito, com educação,
com equilíbrio, mas sem perda da autoridade, sem perda, acima de tudo, de quem tem que respeitar e ser respeitado. Então, da forma como eu assim o faço em relação aos meus adversários, eu também devo exigir deles esse comportamento que, lamentavelmente, não é a prática, repito, de um prefeito que, além de incompetente, sabidamente só faz esse tipo de jogo. Esse estilo é muito seu, mas temos respostas que vêm principalmente por força dos exemplos que podemos dizer. E mais uma vez renovar a minha alegria por este resultado de ontem, mais uma vez a demonstração da lisura e do nosso compromisso com a administração pública, onde tivemos aprovação unânime de nossas contas. Um abraço, deputado Enivaldo Ribeiro, a todos os amigos ouvintes do Sistema Correio, ótimo início de quinta-feira. Obrigado, deputado veneziano. Vital do Rego aqui conosco no Correio da Manhã.